Hoje a gente vai mergulhar no momento que, olha, mudou completamente a história de como entendemos a mente humana. Estamos falando da separação, da ruptura intelectual entre Sigmund Freud e o colega e mentor dele, Joseph Breuer. Uma ruptura que, no fundo, foi um ato de criação. Pensa só. O que começou como uma parceria para tentar decifrar um dos maiores mistérios da medicina daquela época, acabou dando origem a uma disciplina completamente nova. Isso aqui não é só a história de uma discordância, é, na verdade, a certidão de nascimento da psicanálise. Então, vamos lá. O nosso ponto de partida é a Viena do fim do século XIX. De um lado temos Freud, um jovem neurologista super ambicioso. Do outro, Breuer, um médico já muito respeitado. E os dois se juntam com um objetivo: investigar essa condição misteriosa que todo mundo chamava de histeria. Olha, naquela época, a histeria era um verdadeiro quebra-cabeça para a medicina. Pensa bem, os pacientes tinham sintomas físicos super reais, sabe? Paralisias, dores, distúrbios de visão, mas quando os médicos examinavam, não achavam absolutamente nada de errado no corpo, nenhuma causa orgânica. Era como se o corpo estivesse gritando uma história que ninguém conseguia entender. E o Freud, que tinha sido muito influenciado pelo Charcot lá em Paris, já estava com uma pulga atrás da orelha, convencido de que a resposta não estava no corpo, tinha que estar na mente. E foi exatamente dessa convicção que nasceu uma técnica nossa, revolucionária. Juntos, Freud e Breuer criaram o que uma paciente deles, de forma genial, apelidou de a cura pela fala. O centro desse método, que eles batizaram de método catártico, girava em torno de uma ideia-chave, a tal da aberração. A sacada era general, pensa bem. A teoria era que os sintomas, aquela paralisia, aquela dor, eram causados por uma energia emocional, um afeto, que ficou meio que peso, sabe, atrelado a uma memória de um trauma. Então, se eles conseguissem fazer essa emoção vir para fora, ser liberada pela fala, pronto, o caminho para a cura estaria aberto. Mas e como é que isso funcionava na prática? Bom, eles usavam a hipnose como uma ferramenta para, digamos, driblar as defesas da consciência e chegar a essas memórias escondidas. E aí, sob hipnose, o paciente revivia o evento traumático, não só lembrando, mas sentindo de novo toda aquela emoção original. E o mais incrível é que quando essa emoção era colocada para fora em palavras, o sintoma físico simplesmente sumia. Parecia mágica de verdade. E essa ideia fica super clara num trecho da obra que eles escreveram juntos, os estudos sobre a histeria. Eles dizem ali, com outras palavras, que uma lembrança deixa de atormentar a pessoa, de causar sintomas, depois que a emoção ligada a ela é descarregada, liberada sob hipnose. Ou seja, o poder todo estava naquilo que ficava escondido no inconsciente. Só que, conforme eles iam aplicando o método, uma rachadura começou a aparecer na parceria, uma divergência. A pergunta que começou a separar os dois era, tá, mas qual é a natureza exata dessas memórias traumáticas? De onde elas vêm? E aqui a gente vê a diferença fundamental de pensamento. Para o Breuer, a causa podia ser um trauma psíquico qualquer, que aconteceu num momento de consciência meio alterada, o que ele chamava de estado hipnoide. O problema era só que a emoção não tinha sido liberada. Já o Freud? O Freud começou a pensar numa coisa muito mais complexa. Para ele, não era só um trauma, era um conflito interno, uma briga da mente para se defender de ideias que ela mesma considerava inaceitáveis. E na clínica, no dia a dia, com os pacientes, Freud começou a perceber um padrão. Essas tais ideias inaceitáveis pareciam ter sempre um tema em comum. Era algo que se repetia, caso após caso. Um tema que o Breuer, sendo mais velho, mais conservador, achava, bem, no mínimo desconfortável e com certeza relutava em aceitar como a raiz de tudo. E foi essa insistência do Freud em seguir essa pista, que os próprios pacientes davam, que levou ao rompimento definitivo da parceria. Bom, para Freud, esse conflito psíquico na histeria tinha nome e sobrenome. Era de natureza sexual. Ele descreveu isso como uma verdadeira batalha interna. De um lado, representações de natureza erótica e do outro, as barreiras morais da pessoa. A energia dessa ideia sexual, por ser inaceitável, não sumia. Ela era jogada para debaixo do tapete, reprimida, ou como ele vai chamar, recalcada. E essa força toda era convertida num sintoma físico. A dor no corpo, no fim das contas, era a expressão da dor de um desejo proibido. E aqui está o ponto crucial da virada. A sexualidade não era mais só uma das possíveis causas de trauma.
Para Freud, ela se tornava a causa específica e central da neurose. Isso foi, nossa, uma mudança de paradigma gigantesca. Uma ideia radical que colocou Freud em choque não só com Breuer, mas com praticamente toda a comunidade médica de Viena. E é justamente essa ruptura, esse rompimento, que abre o caminho para Freud seguir sozinho. Ele pega aquela base que construiu com Breuer e começa a erguer um edifício teórico totalmente novo, a psicanálise. O que vem depois é uma verdadeira explosão de criatividade. Agora, livre da necessidade de ter que convencer o Breuer, Freud avança a passos largos. Ele larga a hipnose, que ele já achava meio instável, e desenvolve a técnica da associação livre. Ele mergulha de cabeça na interpretação dos sonhos, publicando a sua obra-prima. E a partir daí ele vai construindo os grandes pilares da sua teoria. A teoria da libido, o complexo de Édipo. Resumindo a ópera, a separação foi o que tornou a psicanálise possível. Foi ela que deu autonomia teórica para o Freud. Foi ela que mudou o foco do trauma que vem de fora para o conflito que vem de dentro. E, claro, foi o que levou ao desenvolvimento de todas as técnicas e conceitos que definem a psicanálise até hoje. Ou seja, a ruptura não foi um fracasso. Pelo contrário, foi o catalisador, o empurrão que faltava para nascer uma nova ciência da mente. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? A história de Freud e Breuer mostra que, às vezes, o grande avanço científico não vem do consenso, da concordância. Ele vem da coragem de seguir uma ideia, por mais incômoda que ela seja, até o fim. E a pergunta que fica no ar é: que outras verdades sobre a mente humana ainda estão aí, escondidas, só esperando por uma nova e corajosa divergência para poderem finalmente aparecer?